pouquinho, tá? Tá certo, então. Vamos com o nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, então. Corta pra cá, olha aí, que beleza. Aí, corta pra 18. Hoje nós estamos aqui com o Jocinei Godoy, né? Eu até vi aqui na live, mas acho que deve ser parente que já tá assistindo aqui, olha aqui, ó. Já tem gente falando bom dia, que é o Diego Godoy Lima. Seu irmão? Sim, meu Aê, tá vendo? Que beleza. A família sempre conversa, tem que ter audiência. Bom dia aí pro Diego, falando bom dia. A Jennifer. A Jennifer também, né? Deve ser conhecida sua? Aí, bom dia, Jocinei. A doutora Selma, que esteve com a gente aqui ontem. Doutora, eu larguei a doutora Selma aqui no fim da entrevista. Largou lá, né? Gosto do ofício. Você nos abandonou ontem. Mas ela falando bom dia pra gente aí, agradecendo o convite de ontem, tá? Obrigado você pela participação. E nós temos a nossa live, hein, doutora Selma, que eu vou te convidar essa semana ainda pra gente marcar o dia pra fazer a nossa live do Instagram. O Henrique Niro Silva, não entendi. Ele falou que só na rádio tava 1.500. Não entendi, mas deve ter uma coisa que já ter falado aí, já passou. É que o delay demora. Ele é colega comigo lá, lá na PUC. O Godoy é fera demais, é isso aí. O Tony Marola também com a gente agora, bom dia pra todos. Bom dia, pessoal, obrigado pela companhia aí. Bom, eu conheço você pro Godoy, não é? Jocinei, eu nem sabia que era o seu nome. Se você falasse Jocinei, eu não sabia quem que era. O pessoal me conhece por Godoy mesmo. É Godoy, né? Então a gente pode falar de Godoy. Sim. Bom, Godoy, a gente vai falar sobre fé em tempos de pandemia, né? Sim. Primeiro vamos conhecer a sua história, né? Como o Foga fala, a ficha técnica do convidado, né? Você hoje é mestrando da PUC, aqui de Campinas, é isso? Você faz o curso de mestrado em Ciência da Religião. É um curso muito atual, né? Eu acho que não é um curso que tinha antigamente, né? Acho que o que tinha antigamente era teologia, que sempre, né? Mesmo assim, não é tão comum, né? Sim. A teologia, historicamente, ela é bem mais velhinha, né? Remonta aí logo... Você tem esse curso também? Logo ao início da era cristã, depois do advento de Cristo e tudo mais, já se tinha a ideia do estudo da teologia, né? Mas eu tenho curso de teologia pelo Seminário Teológico Batista Independente de Campinas. Pelo seminário? Isso. Não é uma universidade, é um... É um seminário, isso, protestante. Seminário protestante. Isso, batista. Exato. Que coisa, não? Olha, você vê tanta coisa que a gente... Eu tô assistindo uma série no Netflix lá, de um... que antigamente, né, aquela parte de... os manicômios eram administrados por igrejas, não é? Sim. Por freiras, não é? Essas coisas. O negócio era bem rígido lá. Sim. Então, você também fez curso de teologia, é isso? Isso. Também tem, Isso, né? eu fiz seminário de teologia e depois eu fiz filosofia na PUC mesmo. Ah, você é filósofo também, olha aí. E agora eu estou no mestrado em Ciências da Religião. Ô Godoy, mas você é novinho ainda, quantos anos você tem? Novo nada. Tenho 35 anos. Ô louco, aí, ó, tem a minha idade, Foga, aí, ó, que beleza, novinho mesmo. Você tá acabadinho, ele não. Acabadinho? Olha aí. Você vai ver ele conseguir emagrecer. Mas você começou cedo, então, nessa para. Comecei. Na verdade, a minha primeira formação foi em gestão ambiental. Ah, é? Isso, e em segurança do trabalho. Mais próximo do... Nossa, estudou, hein? Isso, Então, a minha primeira formação em gestão ambiental e na área de segurança do trabalho também. Mas em termos acadêmicos eu segui essa caminhada, teologia, filosofia e agora o mestrado em ciências da religião. Entendi. Que legal. E deve ser um curso bem, né, ciências da religião. Ele trata mais ou menos sobre o quê? Sobre como começou a religião no mundo? Então, a religião ela é considerada nesse ramo de estudo como um fenômeno. Né? Um fenômeno bastante complexo que não se tem um conceito ou alguma coisa fechada acerca do que é religião. Né? Então, hoje, o que se entende por religião hoje... Tem muitas, né? Cada dia aparece mais. Sem dúvida. Então, existem aspectos que são comuns às religiões. Como, por exemplo, rituais. Praticamente, cada uma a grande maioria tem seus rituais. Locais sagrados. Pessoas que são tidas como profetas ou sagradas. A própria ética que é decorrente das doutrinas que existem em cada religião. Então, isso são aspectos comuns das religiões. Você estuda tudo, né? Todas, não tem uma coisa específica. Então, você vê, é uma ciência que estuda todas as religiões, então, cada uma com as suas particularidades. Isso. Na verdade, nós não vamos muito a fundo em cada religião em si, né? Até porque são muitas, né? Sim, então, a gente teria ia dar uns 10 anos de curso aí pra estudar tudo. Daí para mais. Mas daquilo que diz respeito mesmo a esse estudo mais sistemático do que seria a religião, no sentido da comparação,
e da relação do homem com a religião e dessa ideia de busca por sentido, porque a religião nada mais dentro de um aspecto bastante particular, essa ideia de você buscar sentido para a tua vida, né? E a religião, ela ajuda muito nesse aspecto. As pessoas se apegam, né, na verdade, à religião, né, à fé, né, a religião, né, a maioria principalmente, né? Sim. A fé depois, infelizmente. Mas é uma coisa complexa mesmo, né, imagino que é. Mas eu não sabia que tinham esses cursos tão mais aprofundados mesmo. Eu conheço só a teologia, né? Sim, que é o mais conhecido, mais comum, né? Mas que coisa. Bom, agora falando de fé, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo aqui atualmente, né? Que não está sendo nada fácil, né? Sim. Nós já estamos tendo uns efeitos aí pesados. Como a pessoa pode ter fé nesse tempo de pandemia? Como não perder, né? A fé, pelo menos. Como ter fé no meio de tantos problemas aí? O que você acha? Como é que você vê isso? Sim, sim. Tem um livro que se chama Não Sem Esperança, do Tomás Alick. E nesse livro ele vai dizer sobre as pessoas que têm essa ideia, para responder a tua pergunta, essa ideia da crença em Deus, né? De pessoas que acreditam ou não acreditam em Deus, né? E aí ele diz que no caso do ateísmo, da não crença em Deus, ele responderia, por exemplo, a esse pessoal, de que Deus não existe, mas não existe aqui ainda. Ou seja, de que Deus ele existe no mesmo modo como o futuro existe. Então o futuro ele não está aqui agora, mas você vislumbra o futuro. Então o futuro ele te dá uma direção existencial para você tocar a vida. Então ele vai entender que Deus existe assim como existe no modo que o futuro existe. Que modo seria esse? No modo da esperança. Então a esperança, no caso, seria um fator bastante importante assim, para que as pessoas elas, de fato possam se agarrar em algo e tentar vencer essa turbulência, esse momento bastante difícil que nós temos vivido, que é o tempo da pandemia. Que aí é o caso da esperança que isso vai passar, que isso vai terminar, que nós vamos sair imune, né? Sair livre dessa vida toda, né? Exatamente. Isso vem acontecendo, né? Exatamente. Até porque a esperança, de modo verdadeiro, ela precisa ser depurada, ou seja, ela precisa ser forjada. E o que forja a esperança e nos torna pessoas mais esperançosas, pessoas com mais fé, é de fato o advento da crise. Então a crise, ela é ao mesmo tempo uma chance. Então é no momento de crise e de angústias, situações existenciais bastante degradantes, bastante difíceis, é que de fato nasce o que pode se entender como uma verdadeira esperança, né, que aponta para algo que é revelado por Deus, por exemplo, à humanidade. Então é algo nesse sentido mesmo. É como fosse uma pessoa, né? Quando aquela pessoa vai para, como a gente diz, né? Vai para o fundo do poço. Sim. Ela está no fundo do poço, aí surge vem aquela luz no fim do túnel. Exato. Né? E aí a esperança, ela consegue, ou seja, aquela depressão que ela tem, aquele problema que ela tem, ela consegue através da fé, Sim. né? Ela consegue sair no caso seria desse fundo do poço. Exatamente. Né? Exato. Esperança, né? Acho que tudo vai gira em torno disso, né? Da gente ter esperança no futuro, de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar. Sim. E isso acho que tem a ver com a fé, né? Você ter Sim, fé na sim. esperança de que tempos melhores. E o que a nossa fé, por exemplo, ela nos ensina para viver a crise mundial que a gente está vivendo ultimamente? O que a fé poderia nos ensinaria, né? Sim, para sim. viver essa crise? Sim. Quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que é relativo a uma crença e no sentido de que alguém se agarra a algo para tentar tocar a sua vida, né? Ter uma direção, ter um sentido. Então tem muita gente que tem fé, e a fé não somente naquilo que é entendido, por exemplo, na fé cristã como o Deus transcendente, né? O Deus que é revelado, mas as pessoas hoje em dia têm fé em diversas coisas, né? Então, tanto é que a religião ela pode ser melhor definida não pelo objeto da crença, ou seja, se é Deus ou se é qualquer outra coisa, mas o tipo de relação que você tem com esse objeto. Então, nesse caso, se eu defino religião pelo tipo da relação que eu tenho com esse objeto, fica melhor de compreender. Por exemplo, aquele que ama o dinheiro,
O Deus é o senhor dele. Então essa relação que ele tem em que o dinheiro é que na verdade confere sentido para ele e também lhe dá aí as diretrizes para que ele norteie e viva a sua vida, essa é uma relação religiosa. Certo. Então, se, por exemplo, alguém que está ainda vivendo numa mata, numa floresta e possui uma árvore como Deus, né? A relação que ele tem com aquela árvore é que a gente pode entender como uma relação religiosa. Uhum. Então, essa relação religiosa, essa relação de fé, ela pode acontecer em diversos âmbitos, né? Uma pessoa pode ser o objeto de fé da outra, né? No caso de casamento, de filhos e etc. Entendi. A pessoa se agarra a alguma coisa para... Exatamente. Né? Uhum. Então, nesse tempo de pandemia, as pessoas, ao seu modo, cada uma tem se agarrado a alguma coisa. Perfeito. Mas do ponto de vista religioso mais tradicional, e aqui quando a gente fala de religião mais tradicional, me refiro à cristã, porque a religião cristã ela é a maior religião no mundo, né? Com o maior número de adeptos, e também aquilo que praticamente moldou o Ocidente. Então, o Ocidente ele é moldado, dentre outros fatores, em especial pelo cristianismo. Né? A ética cristã é que ajudou a moldar o Ocidente também. Então, neste caso, em termos de fé, geralmente as pessoas, aqui no Ocidente, elas se agarram num ponto de vista mais cristão, né? De entender que, dentre as virtudes da cristandade, como fé, esperança e amor, né? A esperança como sendo uma dessas virtudes, e a fé também, é nesse sentido que as pessoas elas conseguem resistir um pouco mais, porque a esperança, ela diferente de um otimismo ou de uma ilusão, a esperança ela é como se fosse uma força de suporte. Uma força... sempre vai ter, independente das dificuldades, né? Sempre vai, né? vai se agarrar no que vai melhorar. Exato. Por isso que... Entendi. Pois é, Foga. Tem alguma pergunta para ele, Foga? Não, aqui eu estou respondendo aqui um ouvinte aqui que está mandando uma outra coisa. Tem pergunta aí no WhatsApp, alguma coisa? Não. Deixa eu ver aqui na nossa live. Se tem... No caso aí eu vejo assim, a gente fala da fé das pessoas, né? Sim. E a gente vê muitas, eu fui várias igrejas evangélicas. Sim. E a igreja não teria que pregar, porque a gente vê igrejas aí que ela só vê pastor aí que prega só o lado financeiro da coisa, sim, né? E sim, não teria que pregar a salvação das pessoas? Sim. Teoricamente, sim. É o que deveria acontecer. Então, existem, na verdade, dois extremos. Existem dois extremos de um ponto de vista cristão. De um ponto de vista cristão, existem dois extremos que são dois extremos perniciosos, igualmente perniciosos. Por um lado, num outro extremo, você tem aquilo que é entendido como teologia da prosperidade. Sim. Né? Então, aquilo que é entendido como teologia da prosperidade é aquela ideia de que quando você entra para uma igreja, você faz parte da fé cristã, junto com essa fé vem um pacote completo, mas um pacote completo de bênçãos. Naquela ideia de que você é filho do rei, naquela ideia de que você merece só aquilo que é de melhor. E aí desconsidera, por exemplo, toda uma história que tem a ver, no caso de Cristo e dos seus seguidores, uma história de sofrimento, haja vista o próprio sofrimento do Cristo na cruz, né, para que os pecados eles fossem pagos ali na cruz, né, de um ponto de vista cristão. Então essa teologia da prosperidade ela vai dizer que a partir do momento em que você se torna um crente, um cristão, junto com esse pacote você vai ficar rico, você então estabelece uma relação de barganha com Deus, uma relação de troca, ou seja, eu entrego para Deus me dar mais. Né? Então, não existe uma relação que deveria ser uma relação de gratidão. Na verdade, eu entrego a Deus porque Ele já me deu. Na teologia da prosperidade é o inverso. Né? Eu dou para Deus para que Ele me dê muito mais. Né? Naquela ideia do dízimo, que é bíblico, mas sim, que é muito distorcido e que muitos pastores, infelizmente, e algumas igrejas também, acabam indo por esse lado que é um extremo pernicioso. Por outro lado, também existe um outro extremo, que é o extremo de tentar entender que o problema existencial da humanidade seria a pobreza e não o seu pecado. Então existem vertentes da teologia que dizem que o problema do ser humano, o maior problema, o maior de todos,
todos os problemas é a pobreza. É. Só que eles esquecem e desconsideram que o que gera a pobreza é o pecado. E é o pecado que gera a pobreza. É a ganância, né? Isso, exatamente. Quando o pecado entrou no mundo e afetou a todos os seres humanos, isso de um ponto de vista cristão, Certo. e afetou todos os seres humanos, todos os seres humanos ficaram degradados, né? Aquilo que a gente chama de queda. Né? Eles estão, todos compartilham disso. Então, nesse caso, o que a gente percebe é que a pobreza, sim, é um mal, e a gente precisa tentar sanar este mal da humanidade, sem dúvida alguma, mas não podemos esquecer que há uma raiz que está gerando esse problema da pobreza, que é o pecado. Que é isso que você acabou de dizer. É a ganância, é o orgulho, é querer sempre tirar proveito sobre as relações e as transações comerciais e assim por diante. Então, eu falo isso porque eu fui uma vez lá numa igreja que me convidaram para ir. Por exemplo, você vai na igreja para você ter mais fé, Sim, né? sim. Ouvir uma palavra para confortar teu coração, Sim. né? Ou buscar a salvação, fazer o bem. Mas eu fui lá na igreja, lá apareceu o pastor lá, no tempo que eu tava lá, teve cinco envelopes de campanha. Eu falei, pô, tá achando parecendo caixa eletrônico? O cara me deu, Cada hora me dando um envelope. Cada Pra você ter um carro, você vai, se você participar dessa campanha, Deus vai te dar uma Mercedes. Eu falei, pagar uma Mercedes, depois de você pagar o IPVA do bicho, você vai conseguir pagar. Aí você não tem que ter uma casinha, você tem que ter uma mansão. Acho que não é o dinheiro, não é você ter um carro bonito, uma casa bonita, que vai te trazer o conforto, né? Não vai te deixar você feliz. Claro. Então, tem gente com muito pouca coisa é feliz. Exatamente. Né? Isso é prosperidade. E aqui vale uma ressalva, de um ponto de vista cristão, obviamente, uma ressalva de que a prosperidade, ela é bíblica. Mas não a prosperidade no sentido de que eu só sou, né, somente sou próspero se eu tenho muito dinheiro na conta. Não, a prosperidade, como você bem disse, ela advém exatamente da suficiência e do contentamento com aquilo que eu tenho. E nesse sentido, pais e filhos vivem de forma harmoniosa e tranquila e feliz por conta daquilo que lhe é suficiente e naquilo que eles buscam contentamento. Porque Nossa, o próprio, né? A gente acha que precisa que para ser feliz precisa ter. O próprio mundo já faz isso, né? Porque você tem que ser consumista, que você tem que ter cada vez mais. Você tem um telefone hoje, não, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um telefone de 5, 6 mil para mostrar para os outros. Sim. E aquele negócio, e você vai conseguindo ir, mesmo que você consiga, mas você nunca vai conseguir ser feliz. Você vai querer sempre mais. É verdade. É o mal da humanidade, eu acho. A gente chegou num ponto que é o mal da humanidade querer ter mais e não precisa, né? Você pode ser feliz com isso que ele falou, com o que você tem. E acaba tendo harmonia na família, consequentemente no restante das coisas. É verdade. É bem interessante isso daí mesmo, né? A gente vê que religião, fé não se resume, né, a uma coisa, a pastora, a padre, não é? Como é que chama? Os rituais da religião para você ter prosperidade. Prosperidade é o que você tem, você pode viver com isso. É muito interessante. Exato. Isso é muito legal. Que coisa legal, né? Que a gente não conhece mesmo. De hora que eu trabalho em faculdade, não conheço. Né? A gente não tem essa noção das coisas, né? Sim. Que bem interessante. Tem mais alguma pergunta aí, Foga? Não. Olha, eu queria perguntar então pro Godoy, né, falando sobre esse assunto, o que você acha do que a gente vive hoje em dia, das tantas religiões que nós temos hoje aí, né, que são as mais conhecidas aí, que são as evangélicas, né, que estão em alta, católica, né, que sempre teve, e os cristãos, né, que também... O que você acha? Porque dá a entender de que parece que é uma concorrência entre eles, não é? De que cada um quer mais que o outro. A gente até viu aí, que não é segredo, o dono da Igreja Universal, que é nossa, fugiu o nome dele agora. Edir Macedo. O Edir Macedo, com o Valdomiro Santiago, que era da igreja, que era da igreja dele, passou agora e começou a concorrer com ele para, né, ver quem que é mais popular, quem que tem... É uma coisa absurda isso. Aí você ultrapassa o que é fé, o que é, não é? Sim. O que você acha dessa... Esse lance de cisão, de rupturas denominacionais ou de religiões propriamente dito, ele vem de muito, muito longe, né?
Se nós pegarmos, por exemplo, o advento do cristianismo com o próprio Cristo, né, a partir do ano 1, nós vamos perceber que no quarto século, em meados do quarto século, né, depois de Cristo, já tem aquela ideia da constantinização do cristianismo, ou seja, de Constantino. De Constantino, então, romanizar, né, o cristianismo, né, a partir dali. Então, o cristianismo ele se torna religião oficial do Império, ali no quarto século, e desde então, né, temos o nascimento que nós podemos dizer de Igreja Católica, né, e a partir dali, claro que tem toda uma história anterior, né, antes disso, mas a partir dali então, logo no ano 1054, mais ou menos, ali no século XI, né, eu sei que é no ano 1000, né, no século XI, há uma cisão, há uma ruptura entre a igreja oriental e a ocidental. No caso, a igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, e a igreja cristã aqui do ocidente, no caso, a igreja católica, né, com sua sede e seu centro ali em Roma. Então, ali já tem uma ruptura. Depois, no século XVI, precisamente em 1517, tem aquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então, daí, respondendo a tua pergunta, é a partir da Reforma Protestante, então, que nós temos a disseminação, a difusão de algumas vertentes religiosas, que são chamadas de protestantes. E aí começou essa concorrência. No caso ali com os luteranos, com aquilo que é entendido como os calvinistas, os anabatistas, os anglicanos na Inglaterra e assim por diante. Então, avançando historicamente, quando nós chegamos aqui nesse tempo nosso, no século XXI, a gente vai perceber que existe na ala cristã, nós temos a Igreja Católica, então temos a fé católica e temos a fé protestante. Na fé protestante, nós temos então diversas denominações, né? Então nós temos batistas, assembleianos, presbiterianos, nazarenos e assim por diante, né? Então existem várias denominações. Mas em especial nesse tempo, que é disso que você acabou de falar, nós temos um ramo que são os neopentecostais. Neo de novo, né, os novos pentecostais. Então, o que seria esses novos ou neopentecostais? É essa ala que saiu do pentecostalismo mais tradicional, mais clássico, e que agora, então, em muito se assenta nessa ideia de teologia da prosperidade. Né, que em muito se assenta nessa ideia de... dificilmente se estabelece um compromisso de fato, né, em servir, né, mas o que marca essa igreja são situações mais recorrentes de exorcismos, né, como que se fosse uma espécie de algo para chamar a atenção, não que não exista, obviamente, mas a impressão que dá é que o que ocorre ali são exorcismos no sentido de shows, né, para chamar a atenção, algo assim forçado. E também essa ideia da teologia da prosperidade em que você precisa sempre contribuir muito. Né, quase precisa deixar as suas cuecas ali, né, exatamente, para que você seja abençoado. Olha que eu já vi, viu? A pessoa deixando o carro, juro por Deus. Já vi deixando o carro lá, vendendo tudo que tinha para... Eu acho que isso não é prosperidade, não é fé, isso aí, acho que não fica aí, Folga. Você já viu isso? Em algumas igrejas por aí, a pessoa eu já vi, eu era mais jovem, minha mãe frequentou muito essas igrejas. A pessoa deixando o carro, dando cheques altíssimos lá, que não sabia nem como ia pagar, para poder, né, confundindo o que era fé, o que era, né, com a religião lá. Então, né, eu acho que eu não concordo, mas... Tem gente que concorda até hoje, viu? Tanto é que eles constroem templos aí, mirabolantes, milionários. Sim. Tem pergunta aí na live. Hein? Tem pergunta? Deixa eu ver aqui, que eu tô com duas telas. Eu tô dando sinal pra ele. Não... eu entendi o que é. Eu olhando aqui, agora entendi. Você tem que fazer cartaz, Folga. Plaquinha. Plaquinha, isso. A gente não tem teleprompter. Olha, na live então já tem pergunta aqui. Bom, o Carlos Roberto falando bom dia pra gente. Bom dia, Carlos. Obrigado pela companhia. O Henrique Nilo, ele está perguntando qual que é a importância de uma comunidade de fé na vida de um indivíduo, agora em isolamento. Como as pessoas podem manter a fé, o Godoy, nesse isolamento, né? Sim. Por quê? Justamente porque acho que não podem ir nos templos, não podem ir nas igrejas, né? Enfim. Sim. Como é que eles mantêm? Sim, boa pergunta. Obrigado, viu, Henrique? Obrigado pela pergunta.
Algumas igrejas estão, claro, se aproveitando desse nosso tempo de tecnologia, né, para fazer aí, por exemplo, as suas reuniões virtuais. As lives, né? Isso, exatamente. Eu já vi Para muitas. fazer as suas reuniões virtuais. Existem algumas igrejas, uma em especial, uma do ramo neopentecostal, em que o líder mor dessa igreja chegou a dizer para os seus fiéis para que eles não assistam às notícias e que o coronavírus é algo que não vai pegar neles se eles tiverem fé. Eu fiquei sabendo disso daí. Então, não dá, né? Já pensou? Sim. Então há um ajuntamento, ainda acaba continuando um ajuntamento e de forma irresponsável acaba havendo a disseminação do vírus. Com certeza. E contagiando as pessoas. Mas em muito, pessoas têm, na verdade, um fenômeno que é típico da igreja primitiva, se é que nós podemos falar assim, da igreja do primeiro século. Né? Um fenômeno que acontecia bastante lá e que agora tem acontecido por conta desta pandemia são as reuniões nos lares mesmo. São as reuniões em casa. São as reuniões em casa, isso. Às vezes com a própria família, pai, mãe, filhos, fazendo essa reunião, ou de repente alguém que mora próximo fazendo essas reuniões e mantendo esse caráter comunitário, porque, sempre falando aqui de um ponto de vista cristão, essa ideia da comunidade ela é muito importante. Dificilmente se há uma trajetória cristã, uma trajetória religiosa, não somente na religião cristã, mas em outras também, dificilmente há isso sem um aspecto comunitário. Então, nesse aspecto comunitário, hoje o pessoal tem se valido da tecnologia para que a partir dessas reuniões virtuais, elas estejam em conjunto, porque a partir desse ponto de vista de que é possível estar em conjunto quando você está no mesmo espírito, né, que é o que eles entendem. Então, nesse sentido é que as reuniões virtuais elas podem suprir essa demanda, porque teoricamente ambos estão ali numa mesma direção, numa mesma fé, num mesmo sentido, né, no mesmo espírito. E isso confere a elas esse caráter de comunidade, ainda que distantes fisicamente. Porque eu acho que é essa questão. Acho que a pessoa acha que estando presente fisicamente né? Eles estão mostrando que não, que você mesmo estando distante é a mesma coisa. Que o importante é você ter a fé, né? Independente se você está perto ou não. Agora me fala, como é que as igrejas lá vão fazer aqui? Vai expulsar o capeta de longe. Você sabe como é que vai fazer isso, Foga? Tem que brincar um pouquinho, né? Senão a gente não aguenta. Não, que legal. O que nós temos mais aí, Foga? Tem alguma pergunta no WhatsApp? Não tem não. Eu tô... Apoio cultural, alguma coisa? Daqui a pouquinho. Então, obrigado, Henrique, pela sua pergunta aí. Acho que foi respondido. Bom, eu acho que, claro, fé, a gente tem quem não tenha fé, né? Tem as pessoas que não têm. Que eu acho que, como você estuda ciência da religião, como é que ficam as pessoas que não têm religião, que não acreditam em nada, que são os ateus, né? Sim. Os agnósticos também estão nesse grupo. Sim. O que a ciência explica sobre isso, né? Dessas pessoas? Sim. Uma pessoa importante já falecido, né? O Chesterton, ele vai dizer que quando a pessoa não crê em Deus, ela acaba abrindo espaço para crer em qualquer coisa, né? Coloca no lugar qualquer coisa. E aí, retomando aquela fala inicial de que a religião ela pode ser definida pelo tipo da relação que a gente tem com algo e não pelo tipo do objeto da crença, é que a gente pode entender que mesmo um ateu ou outro que esteja indo por essa direção, ele também possui uma relação religiosa com algo. Então ele possui uma relação religiosa com algo porque tem muita gente que vai dizer que... Não precisa ser especificamente com religião, né? Pode... Sim, com Deus. Com Deus. Exato, a gente não precisa denominar como Deus, mas algo pode tornar-se um Deus na sua vida, né? Então, por exemplo, a própria razão humana, aquela ideia do intelectualismo e tudo mais, aquilo pode se tornar um Deus, né? Os títulos acadêmicos podem se tornar um Deus. Eu tive um colega de faculdade que ele era ateu e ele acreditava. A gente perguntava, mas o que você acredita? Em mim mesmo. Sim. Dele. Então a gente achava meio estranho porque é diferente, né? São poucas pessoas que são assim. A gente está acostumado com quem acredita em Deus, né? Ou em qualquer outra coisa. Sim. E ele falava que ele estava nele mesmo.
E ele é inteligente, tal, Sim, é bem de sim. vida, não, Sim. não foi largado, não. Sim, sim. Existe também, em muitos casos, a ideia de que quando se nega a Deus, há uma ideia de você tornar-se Deus também. Né? Então, existe muito disso, né? Porque, até voltando um pouco atrás, no século XIX, o Nietzsche, que fez aquela sentença, proferiu aquela sentença que Deus está morto, né? Aham. Que gerou ainda aquele filme Deus está morto, 1, 2 e 3, enfim. Eu já vi alguma coisa. Então a ideia de que Deus está morto, quando Nietzsche ele profere essa sentença, Nietzsche, um filósofo alemão, Sim. né, quando ele profere essa sentença, ele vai o que ele quer dizer com Deus está morto? É claro que se é Deus não morre, né? Se é Deus não morre. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que naquele tempo e dali para adiante, até hoje, esse lugar de Deus ele estaria sendo removido. Por quê? Porque aquela influência como havia da fé cristã na vida comum das pessoas, aquela influência, aqueles valores em que se dirigiam as ações humanas, aquilo em muito seria disseminado, relativizado, e aí seria relativizado, né? E muito isso acabaria sumindo da vida comum e da vida das pessoas, de forma que então essa hegemonia cristã ela iria meio que caindo por terra, né? É claro que hoje a gente vê que ainda existem muitos cristãos, né? Pelo menos se a gente pensar hoje num mundo com 7 a 8 bilhões de pessoas, pelo menos um quarto, né, da população ainda é cristã, e todo o outro restante, em grande maioria, ainda são muito religiosos, né, no sentido de ter a sua crença mesmo, como apesar do budismo, né, o budismo em sua maioria ele não tem um deus no budismo, né, eles estão mais pautados no ensino do Siddhartha Gautama, né, então naquela ideia de que tenta-se buscar vencer o sofrimento e etc. Então, dentre outras religiões no mundo, como o budismo, o próprio cristianismo, o judaísmo, o islamismo, essas três últimas que são religiões monoteístas, que crê só em um Deus, e as outras religiões que são politeístas e creem em vários deuses, a exemplo do hinduísmo e tudo mais. Então, nesse sentido, dificilmente alguém que se diga que seja, eu sou ateu, dificilmente ele não tenha uma relação religiosa com algo. Ele sempre vai ter uma relação religiosa com algo, né? Que vai conferir sentido a ele. É claro que existem pessoas que vão dizer que não tem relação religiosa com nada. Ou seja, que para elas, ela não precisa de uma relação religiosa para conferir sentido para sua vida. Né? De que os valores que ela se pauta não estão relacionados a isso. Mas isso é muito difícil, né? É bem difícil. Olha, tem uma pergunta aqui do Lucas, lá de Florianópolis, está acompanhando com a gente. Ele está perguntando sobre a fé. Qual é o maior ponto para a criação da fé cristã? Quando uma pessoa nunca teve o contato com o cristianismo, seria a esperança? Olha, voltando na fala do Tomás Alick, né, do livro Não Sem Esperança, ele vai dizer que a esperança ela seria essa porta de entrada. Essa porta de entrada é principalmente para aqueles que se dizem não crentes, para aqueles que se dizem ateus. Né? De que no mesmo modo, então, como a gente não vê o futuro, mas precisa do futuro para viver, assim seria Deus. Né? Deus, então, ele não está aqui ainda, né, no sentido do que o Alick ele diz, mas ele está no modo da esperança. Então a esperança, sim, seria de fato algo em que... isso despertaria de fato essa questão da fé cristã. E é bem interessante que nós ouvimos relatos no Oriente Médio, por exemplo, em situações em que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo ou da fé cristã, de outras religiões, eles estarem sonhando com Cristo, né? Cristo sendo revelado a eles através de sonho. Não que esse seja o modo, na fé cristã, não que esse seja o modo mais convencional de revelação. A revelação é o que eles chamam é o que é chamado de escritura sagrada, né, a Bíblia. Mas nesses locais em que a escritura não chega ou que não há o conhecimento, por exemplo, de Cristo, nessas determinadas regiões, algumas pessoas têm sonhado com Cristo e depois, através de missionários ou algo parecido,
elas têm conhecido então a fé cristã. Nesse Entendi. caso. Godoy, vamos isso aí. encerrar aqui, que já estamos em cima do horário. Em cima do horário já para passamos do apoio horário. cultural. A gente quer agradecer você pela presença aí, tá? Obrigado aí. Eu que agradeço. Explicando um pouquinho mais sobre isso, né? Porque tem É um gente- assunto complexo, a gente acha bastante, que a gente acha que é qualquer coisa, mas é um assunto complexo, é um estudo mesmo, assim, ciência da religião, que coisa legal. Eu achei muito bacana mesmo, que eu não conhecia não. Eu fiquei até com o convite dele, quando a gente marcou, combinou, eu falei, meu Deus do céu, o que vai perguntar, né? Porque a gente fica até... Mas é muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado, Godoy, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Depois que tudo isso passar, né, a gente vai retomar as entrevistas normais, que olha, tá difícil, viu? Sim, E sim. agora vamos ver se a gente tem que usar máscara, né, Folga? É. Mas obrigado mesmo. Se você quiser deixar algum contato seu, você acho que dá aula também em Sim, alguns sim. lugares, né? Sim, sim. Quem quiser te contratar para dar aula, palestras aí sobre isso, pode deixar o seu sim. contato aqui. A gente Perfeito. coloca na live também. Tá joia. Aproveita. Então Você tá tem bom. os WhatsApp. Isso, tem o WhatsApp 974157106 e na rede social Jocinei Godoy, né, são minhas redes sociais. E eu agradeço pelo convite, agradeço a participação. Só uma ressalva, eu falo aqui sobre ciências da religião, mas hoje na entrevista vocês percebem que quem fala aqui é alguém que professa a sua fé, uma fé cristã. Né? Então, no caso das ciências da religião, não há uma defesa de fé, ou A ou B. Né? No caso da ciência da religião, a ideia é de estudar as religiões e entender como elas funcionam e tudo mais. Você não tem o estudo não tem uma específica, você, Isso, né? exatamente. É geral. Isso, Isso que eu achei legal, não tem uma coisa. Exatamente. Então, o estudioso, o cientista da religião é uma coisa, é claro que ele também está cheio de fé e de crença e de pressupostos. Não é pastor, mas- não é nada disso, viu, gente? mas- Você estuda, é um cientista. Mas eu, no meu caso, eu estou falando aqui como cientista da religião, mas também como alguém que tem fé, né? No caso da fé cristã. Que legal, muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal aqui que ficou interessado, que quer ter as palestras aí do Godoy, entre em contato aí, Jocinei Godoy, nas redes sociais, né? Sim. Então Perfeito. você fica ligadinho. Obrigado, Godoy. Vamos pra